Bem, pessoal, então estamos aqui nesse vídeo, né? Quero mostrar agora para vocês aqui um exercício, né, de estatística descritiva, né, onde é dada essa tabelinha aqui, né, com esses dados aqui divididos em classes ou intervalos, ok? E aqui o respectivo valor da frequência absoluta de cada classe dessa, de cada intervalo, que é tão somente o total de elementos que tem de 5 até 10. Lembrando aqui que em estatística, né, o intervalo comum que a gente usa é o fechado à esquerda e aberto à direita. E para incluir esse número à direita, ele é repetido no intervalo seguinte, onde ele fica à esquerda e é incluído, e depois o outro valor superior que fica no intervalo aberto, né? Para incluí-lo, ele vai para o intervalo seguinte e assim sucessivamente, até fechar aqui o total de classes, o total de intervalos que você dividiu todos os seus dados, ok? E aqui a frequência absoluta, né, é o total de elementos que tem dentro de cada intervalo, ou de cada classe. Muito bem. Neste exercício aqui, o que está sendo pedido? Está sendo pedido que você determine o x médio, ou seja, a média desses valores aqui, a moda, que é o valor mais frequente, o valor que mais se repete, o D3, que é o terceiro decil, ou seja, aquele quantio, aquele valor abaixo do qual estão 30% dos seus valores, o P65, que é ou seja, o percentil 65, abaixo dele estão 65% dos valores dos seus dados, o Q2, que é o segundo quartil, que abaixo dele estão 50% dos valores, está abaixo do Q2, estão 50% dos valores que compõem aqui essa sua amostra, que foi dividida em classes. Lembrando que o valor do Q2 coincide com o valor da mediana, que por sua vez coincide com o valor do D5, que por sua vez coincide com o valor do P50, ok? Ele pede também o valor o valor do seu desvio padrão e pede também o valor da sua assimetria, classificar a assimetria dessa distribuição aqui, desses dados. Bem, faz como vocês estão observando aqui, uma planilha Excel, isso poderia ser feito facilmente usando os comandos, as funções do Excel, mas para ajudar aí você no seu estudo, você que vai fazer geralmente isso aqui, numa prova você vai fazer isso aqui à mão, né? Então, só para ajudar você a montar essa planilha, que os dados que vão ser fornecidos a você vão ser esses aqui, e o restante da planilha você vai construir, o restante da tabela você vai construir, para depois aplicar as fórmulas, tá ok? Então é o seguinte, primeiro vamos começar com a média. A média dos valores dessa distribuição aqui, a média desses valores, ela vai ser dada por essa fórmula aqui. O somatório do produto de xi vezes fi dividido pelo somatório de fi. O somatório de fi é o somatório de todas as frequências absolutas, que vai me dar quem? Vai me dar o número total de elementos que estão aqui divididos em classes. Então, nós fazemos igual a soma desses elementos daqui para cá, e nós temos um total de 103. Ok? Então, esse é o primeiro dado que a gente tem para determinar o valor da nossa média. O segundo valor que a gente necessita é esse numerador aqui, que é o somatório de cada xi vezes fi. Fi é a frequência absoluta de cada classe, ok? E quem é o xi? Ora, o xi é o ponto médio da classe. Já que ele está dividido em classes, né, o xi é o valor que fica exatamente no meio desse intervalo aqui. E o valor que fica exatamente no meio desse intervalo aqui é quem? 5 mais 10, 15, que dá 7,5. Ok? Aqui, 10. Ok? 10 mais 15, que dá 25. A metade é 12,5. 15 mais 20, que dá 35. A metade, 17,5. E como vocês estão observando aqui, vai aumentando o valor de xi de 5 em 5, que é justamente o valor da amplitude desse intervalo aqui, ou melhor dizendo, o valor de a diferença entre os respectivos limites superiores e inferiores de uma classe para outra. Por exemplo, limite inferior da primeira classe de 5 até a diferença do limite inferior da segunda classe, 10. Então, 10 menos 5, 10 menos 5, 5.
Os limites, a diferença agora dos limites superiores. 15 menos 10, 5. Então, basta você calcular aqui, no caso, o primeiro ponto médio, que deu 7,5, e depois você vai acrescentando, no caso aqui, a cada 5. Acrescentando aqui a cada 5, você tem agora 22,5, 27,5, você tem 32,5, você tem 37,5, você tem 4,2,5, ok? Você tem 42,5, você tem 47,5 e por fim você vai ter 52,5, ok? Esse é o valor do xi, o ponto médio de cada classe, ok? Que é tão somente a média aritmética entre os extremos da classe. Ok? Então, para determinar o numerador aqui, para a gente calcular a nossa média, você vai fazer, sempre lembrando aqui quem está fazendo, ensinando a você como fazer à mão, já que no caso da sua prova você vai fazer à mão, lá na sua prova de estatística. A outra coluna que você vai completar é essa daqui. Você vai fazer o xi vezes o respectivo valor de fi. Então, vai ficar xi vezes fi. Ok? Você obteve aqui o primeiro resultado. Depois, você vai copiar, colocar aqui a fórmula. Você vai copiar só o valor da fórmula para as outras casas, as outras células, e você vai obter aqui o valor, ok? Você vai obter aqui o valor de cada produto desse aqui, de cada produto desse, xi vezes fi, para cada classe. E aqui no final, você tem o somatório de todos esses valores. Então, vai ser igual a soma daqui até aqui. Você vai obter um valor de, no caso aqui, 2.642,5. Para calcular o valor de x médio, portanto, vai ser igual a esse somatório aqui, desse produto, dividido pelo somatório de fi, que é n, que é o número de elementos da minha distribuição. Onde, no caso aqui, vamos considerar só duas casas, nós vamos ter um valor médio de 25,66. Ok? Então, o outro valor que ele pediu que a gente fosse determinado foi aqui o desvio padrão. Mas para ter o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, temos que calcular primeiro aqui a variância, dada por essa fórmula aqui, que é a variância amostral, okay? Onde n é o somatório de fi menos 1. E aqui o numerador é o somatório de todo esse produto aqui, do somatório de xi menos x barra, que é o x médio, elevado ao quadrado vezes fi. O que você pode fazer na sua prova, né? Embora dê um pouquinho mais de trabalho, mas a chance de você errar é menor, você faz o seguinte, você constrói 3 colunazinhas para você poder determinar esse produto aqui. Ou melhor dizendo, todo esse somatório. Primeiro você faz o valor de xi, cada valor do x médio de cada classe aqui, menos o valor da sua média que você encontrou. Então isso aqui vai ser igual a xi menos o valor da média, lembrando sempre em fixar, ok? O valor da média, você vai obter aqui o primeiro resultado. Depois você vai copiar e vai colar as fórmulas nas outras células e vai obter os resultados. Vamos aqui, no caso, deixar uma aproximação de duas casas que eu acho que já é suficiente. Depois você vai calcular o quadrado dessa diferença aqui, xi menos o x médio. Vai ser igual a esse valor aqui, elevado ao quadrado. Mais uma vez, você copia aqui as fórmulas nas outras células e vai obter os outros valores. Ok? E por fim, o que você vai fazer é multiplicar cada valor desse aqui pelo seu respectivo valor de frequência absoluta. Então, vai ficar esse valor aqui vezes o seu respectivo valor de frequência absoluta. Tá ok? Duas casas. Você vai copiar e vai colar aqui tão somente as fórmulas. Duas casas decimais.
E por fim, você vai fazer o somatório de toda essa coluna aqui. Vai ser igual a soma, desde essa primeira célula à última, fecha, você tem o valor desse somatório aqui. Você tem o valor do somatório de todos os elementos dessa coluna aqui. Agora, a gente já pode calcular o valor da variância. Variância vai ser igual a esse valorzinho aqui, ok? Dividido por n, que é igual ao somatório de f i, menos 1. Fecha aqui o parênteses. No final, você vai ter aqui o valor da variância, que deu 105,39, aproximando para a segunda casa. Logo, o valor aqui, desculpem, logo aqui o valor do desvio padrão vai ser igual, vamos usar aqui agora a função a raiz desse valor aqui, a raiz quadrada, onde nós vamos obter o valor de aproximadamente 10,27, ok? Então, o outro valor que ele pediu para a gente calcular foi o valor da sua moda, o valor que mais se repete, o valor mais frequente. Bem, a moda, eu tenho que saber qual classe que contém a moda. Qual classe é chamada classe modal? Qual classe contém o valor que mais se repete? Isso eu faço identificando através da frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? A frequência acumulada é o seguinte, para cada célula é o somatório da frequência absoluta correspondente mais todas as frequências que vieram antes. Ou então, para cada célula, é o somatório da frequência absoluta correspondente mais a frequência acumulada imediatamente anterior. Ok? Como aqui a gente está na primeira célula, não tem nada anterior, a gente simplesmente repete. Repetimos aqui o valor do 13. A partir da segunda célula vai ser quem? A célula da frequência absoluta correspondente mais o valor da frequência acumulada anterior. Depois, nós vamos só copiar aqui as fórmulas. Ok? Vamos copiar aqui as fórmulas. Apenas fórmulas. Vamos dar o OK. E obtemos o preenchimento da frequência acumulada. Só que lembrando que, não por coincidência, o último valor da frequência acumulada vai ter que ser igual ao somatório de todas as frequências absolutas. Ok? Então, vamos identificar aqui a classe modal, a classe que contém a moda. Não, desculpem. Só que aqui, na verdade, desculpem. Só que aqui a classe modal a gente identifica na frequência absoluta, desculpem. A classe modal a gente identifica na frequência absoluta. A frequência acumulada vai ser para a gente determinar os quantis. Aqui no caso, o terceiro decil, o percentil 65 e o segundo quartil, desculpem. Ok? A frequência acumulada é para a gente determinar os quantis. A gente usa a frequência acumulada para determinar os quantis, ok? E no caso da moda, do valor que mais se repete, a gente usa a frequência absoluta, ok? Então, desculpem aí só fazendo essa correção. Então, no caso da moda, qual é o valor aqui? Qual é o maior valor da frequência absoluta? O maior valor da frequência absoluta dentro dessas classes é o 21, ok? Vamos destacá-lo aqui em vermelho. Se é o 21, então eu digo que essa classe aqui, a classe que contém o maior valor da frequência absoluta, essa classe aqui é a minha classe modal, ou seja, é a minha classe que contém a moda. Então, essa classe aqui, do 25 ao 35, é a classe que contém a moda. E a moda é dada por essa equação aqui, que é justamente o valor, o limite inferior da classe que contém a moda, mais esse quociente aqui entre o ΔI dividido por ΔI mais ΔI vezes H. H é a amplitude do intervalo, ou seja, a diferença entre o limite superior e o limite inferior, que no caso aqui é 5. ΔI é justamente a diferença entre a frequência absoluta da classe modal e a frequência da classe imediatamente anterior, ok? E o ΔI é a diferença entre a frequência
da classe modal e a frequência da classe imediatamente posterior, ok? Então, vamos aqui. Delta1 vai ser igual a frequência da classe modal menos a frequência da classe imediatamente anterior. Aqui, no caso, obtivemos 2. Delta2 é a frequência da classe modal menos o valor da frequência da classe imediatamente posterior. Vamos obter aqui o resultado 1. Então, aplicando aqui essa fórmula da moda, nessa célula nós vamos ter o seguinte: o limite inferior é 25, okay? Igual a 25, que é o limite inferior, mais, vamos abrir aqui o parênteses, você vai ter aqui o delta 1, que vai ser 2, dividido, vamos abrir outros dois parênteses aqui, onde nós vamos colocar delta 1 mais delta 2, ok? E tudo isso aqui, todo esse valorzinho aqui, vai ser multiplicado pelo h. Quem é o h? É a amplitude do intervalo, que no caso aqui é 5, ok? Vamos fechar aqui todo esse produto, que vai ser somado com 25, e vamos obter aqui como resultado 28,33, que é o valor da nossa moda, o valor que mais se repete. Bem, pessoal, então, já de posse desses três dados aqui, não é? De posse desses três dados, da média, do desvio padrão e da moda, nós já podemos calcular a nossa assimetria, ok? A assimetria é dada por x barra, que é a média, menos o valor da moda, dividido pelo valor do nosso desvio padrão. Então, nós temos aqui igual média menos o valor da nossa moda, ok? Tudo isso aqui dividido pelo valor do nosso desvio padrão. Onde nós obtivemos aqui, vamos colocar aqui com 3 casas, nós obtivemos aqui esse valor negativo. Logo, nós dizemos aqui que essa nossa distribuição é uma distribuição assimétrica negativa. E o que isso quer dizer? Essa distribuição assimétrica negativa diz o seguinte, diz que a minha média ela está mais próxima dos menores valores. O valor da minha média, ela está tendo todos os valores da minha distribuição. Nós estamos vendo aqui que ela vai de 5 até 55. Ela me diz que o valor da minha média está mais próxima dos menores valores, ou seja, ela está mais à esquerda, mais perto dos menores valores. Tá ok? Distribuição assimétrica negativa. Ok? Agora nós vamos à determinação dos quantis. Bom, que vai ser, aqui no caso, o terceiro decil, o 65º percentil e o segundo quartil. Muito bem. Os quantis, nós verificamos a posição onde eles se encontram, ou seja, nós verificamos as classes que contém cada quantil desse, através, agora sim, da nossa frequência acumulada. Ok? Então, vamos aqui. No caso aqui, o quantil que nós vamos classificar agora vai ser o segundo quartil. O cálculo do quartil ele é dado por essa fórmula aqui. O valor do meu quartil é o limite inferior da classe que o contém, mais o valor desse produto aqui, que é o I vezes N dividido por 4, menos somatório de F, que é o somatório das frequências de todas as classes anteriores à classe que contém o quartil, dividido pela frequência absoluta da classe que contém o quartil, e o H é a amplitude do intervalo ou da classe. Esse IN sobre 4 é o seguinte, esse I varia de 1, 2 até 3. Se a gente quer o primeiro quartil, o segundo quartil ou o terceiro quartil, a gente vai substituindo aqui nesse valor de I. E onde o N é o número total de dados, o somatório de F, o somatório de FI. Ok? E através desse I vezes N sobre 4, a gente encontra a posição em que esse nosso quartil ele se encontra.
Vamos aqui. Bem, no caso aqui, nós estamos querendo saber o valor do segundo quartil. Se é o segundo quartil, esse i vai assumir o valor 2. Então, vai ser 2 vezes n dividido por 4. Então, vai ser 2 vezes n, que é o somatório de fi, onde nós aproveitamos... desculpem, só um minuto. Só um minuto. Vai ser igual a 2 vezes n, que é o somatório de fi, 2 vezes n, tudo isso aqui dividido por 4, que vai nos dar um valor de 51,5. Esse valor de 51,5, pessoal, é uma ordem, ok? Nós encontramos nele um valor de uma ordem. Nós vamos encontrar a classe que contém o Q2 lá na frequência acumulada. Lá na frequência acumulada, a gente vai ver o valor que contém esse 51,5, ou seja, nós vamos ver o valor de frequência acumulada que é imediatamente superior a 51,5. Na nossa frequência acumulada, o valor que é imediatamente superior a 51,5 é 67. Vamos pintá-lo aqui de vermelho. Então, o seu intervalo correspondente nessa frequência acumulada vai ser justamente o intervalo que vai conter também o valor do meu Q2. Então, aqui nesse intervalo, tanto ele contém a moda, como ele contém o nosso Q2, o nosso segundo quartil. Então, vamos aqui à aplicação da fórmula. Vai ser igual ao limite inferior da classe que contém o quartil, no caso é o 25, ok? 25 mais, vamos abrir aqui um parênteses, e aqui dentro vai ficar o valor de i vezes n sobre 4, que é esse daqui, 51,5, menos o somatório de todas as frequências absolutas antes da classe que contém o segundo quartil. O somatório de todas as frequências... Então, tá aqui, o somatório de todas as frequências antes da classe que contém o quartil é esse somatório aqui todinho, que na verdade está aqui. É 46, é a frequência acumulada imediatamente anterior, menos esse valor aqui. Ok? Depois, todo esse valor aqui, essa diferença, ela vai ser dividida por quem? Ela vai ser dividida pelo valor de FI, ou seja, pelo valor da frequência absoluta da própria classe que contém o Q2, que no caso aqui deu 21, ok? No caso aqui deu 21. Depois, o que nós vamos fazer? Nós fechamos todo esse produto aqui, todo esse quociente aqui, na verdade, e multiplicamos pelo valor da amplitude do intervalo, que no caso é 5. Fechamos tudo aqui também. E obtemos o valor do nosso segundo quartil, que é aproximadamente 26,31. Então, nós podemos dizer que 50% dos meus valores, 50% de todos os meus dados, têm um valor inferior a 26,31. E é justamente para que servem esses nossos quantis, para demarcar justamente essas posições. 50% dos meus valores, dos meus dados, estão abaixo de 26,31. Ok? Então, calculando aqui agora o decil, a sua fórmula é inteiramente análoga a do quartil e a do percentil também. Você entender um, você entende a lógica de um, você entende a lógica do outro. A única diferença é que esse valor aqui de posição vai ser dado agora por quem? Por IN dividido por 10, onde o I varia de 1 até 9. Como eu estou aqui interessado no meu D3, como aqui eu quero saber o valor do meu D3, meu terceiro decil, o meu I vai assumir um valor igual a 3. Logo, vai ficar 3 vezes N dividido por 10. Vai ficar 3 vezes N, somatório de FI. E tudo isso aqui vai ficar dividido por 10. Deu 30,9.
Então, vamos ver a classe que contém essa posição aqui. Vamos ver a frequência acumulada que contém 30,9. Vamos ver o valor de frequência acumulada, cujo valor é imediatamente superior a 30,9. O valor que é imediatamente superior a 30,9 é esse daqui, do 46. Logo, esse nosso intervalozinho aqui, essa nossa classe aqui, é que vai conter o valor de D3, ou seja, do terceiro decil, ou seja, o número abaixo do qual estão 30% dos meus dados. Então, vamos aqui. Ok? Então, vamos aqui. Aplicando a fórmula, a gente tem que o limite inferior da classe que contém o decil, no caso aqui é 20. Então, vai ficar aqui, pessoal. 20 mais, vamos abrir o parênteses. Aqui dentro vai ficar IN dividido por 10, que está aqui, esse valor, menos o somatório de todas as frequências relativas antes da classe que contém o decil. Então, vai ser o somatório dessas frequências daqui até aqui, que já está calculado aqui, que é o 27, que é a frequência acumulada 27. Então, menos 27. Ok? E toda essa diferença aqui, ela vai ser dividida pela frequência absoluta da classe que contém o terceiro decil, que no caso aqui vai ser 12. Ok? Então, a gente vem aqui e fecha todo esse quociente, multiplica por 5, que é o valor da amplitude do intervalo, fecha todo esse produto aqui, e nós vamos ter como resultado aproximadamente 21,63. Então, eu posso dizer que eu posso dizer que 30% dos meus dados tem um valor inferior a 21,63. Entendido, pessoal? E por fim, aqui no caso, o percentil, fórmula também inteiramente análoga, só que a posição vai ser dada por I vezes N dividido por 100, onde I varia de 1 até 99. No caso, como eu quero o P65, eu vou ter que calcular quem? Vou logo aqui abrir o parênteses. 65 vezes N, que é vezes o somatório de FI, né? Tudo isso aqui dividido por 100. Logo, a minha posição vai ser 66,95. O valor de frequência acumulada que contém essa posição. Valor de frequência acumulada imediatamente superior a 6695. O valor imediatamente superior a 6695 foi esse daqui de novo. Frequência acumulada no 67. Então, deu quase o valor de 67, né? 6695. Então, nesse valor, nessa classe aqui, ela tanto contém a moda, como contém o Q2, como contém o meu P65. Ok? Vou aumentar aqui a célula. Então, essa classe aqui contém a minha moda, o meu Q2 e o meu P65. Então, aplicando a fórmula, nós temos limite inferior da classe que contém o P65, que no caso aqui é 25. 25 mais. Você abre um parênteses. Nesse parênteses você vai ter o IN sobre 100, que no caso é esse valorzinho aqui, menos somatório de todas as frequências que vem antes, ou seja, é o valor da frequência acumulada imediatamente anterior. No caso aqui, 46. Ok? E dividindo todo essa diferença, você tem a frequência absoluta desse intervalo aqui, que no caso, mais uma vez aqui, foi o 21. Mais uma vez foi o 21. Então, fechando aqui esse quociente, multiplica pela amplitude do intervalo, que no caso aqui foi 5. Nós fechamos aqui esse produto, somamos com 25 e vamos obter aqui um resultado de 29,99, ou seja, quase
chegando bem próximo ao limite superior do meu intervalo. Então, 29,99 é o valor do meu P65, ou seja, em outras palavras, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que 65% dos meus dados têm um valor inferior a 29,99. Dito de outro modo, ou seja, abaixo desse valor de 29,99, eu tenho 65% dos meus dados, 65% dos meus valores. Ok? Bem, pessoal, então era isso. Era só esse exercício aqui que eu queria mostrar para vocês, um exercício simples de estatística descritiva, né, de estatística básica. E para vocês calcularem os outros percentis, ou melhor dizendo, os outros quantis, o D5, o D7, ou o Q3, o Q1, o P72, o P11, é exatamente o mesmo procedimento, não muda nada, ok? É exatamente a mesma lógica, o mesmo procedimento, o mesmo raciocínio. Tá ok, pessoal? Então, era só isso que eu queria mostrar para vocês, essa tabelinha aqui para ajudar vocês a fazerem à mão, né? Quando vocês estiverem fazendo uma prova, por exemplo, né? Fazerem à mão, claro que no Excel ajuda bastante, ele já dá os dados rapidinho, através das suas funções, mas como você vai fazer a sua provinha à mão e na calculadora, aqui é só mostrar para vocês, dar uma ajuda, né? Tentar explicar melhor, caso você não tenha entendido na sua aula, como é que você faz, você calcula essas medidas aqui de posição, e até de dispersão, como é no caso do desvio padrão, você calcula isso aqui na mão. Tá ok, pessoal? Então, era só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham aí, espero que tenha sido útil para vocês. E obrigado a todos por terem prestigiado o vídeo. E até mais. Fiquem com Deus e com sua Mãe Santíssima. Amém.